Tudo começa então se apresentando, então, né? O Zuma que vai responder a partir, já está respondendo, já está treinando com o treinador de sub-20 e depois ficam à vontade de fazer perguntas, tá? Bom, meu nome é Eduardo, o pessoal me conhece como Zuma no futebol. Eu sou natural do interior de São Paulo, Leme. Trabalhei em vários clubes do interior de São Paulo, em 40 anos. Fui auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira, no interior de São Paulo no primeiro momento. Trabalhei como treinador da Sub-8 até a Sub-20. Fui auxiliar, como eu falei, coordenador técnico do Curitiba, coordenador metodológico técnico do Atlético Paranaense. E depois voltei para o campo como auxiliar técnico do Fernando Diniz. Trabalhei em alguns clubes, como já tem até no site do clube ali, Curitiba, Atlético, São Paulo, Vasco, Santos. E aí, o ano passado, com o Flamengo Sub-16, acabei vindo para Gramado, na competição aqui em Gramado, Alagueto. Conversei com o Thiago, fizemos o primeiro contato com o Lucas e acabei aceitando o convite para vir para cá esse ano, para dirigir a equipe Sub-20 e profissional do Gramadense. Hoje. Em gerais, eu acho que o percurso é esse, né? Zuma, bem-vindo, né, a Gramado Gramadense. Conta um pouquinho como é que está sendo essas semanas aí de adaptação e como é que já conseguiu integrar toda a equipe, ao teu estilo de jogo, como é que está sendo? Bom, primeiro eu fui muito bem recebido por todos do clube, pelo Thiago, pelo Lucas, pelo Gustavo, pelo Diego, por todos os atletas, pelas pessoas de Gramado, de maneira geral. Estou ambientado na cidade, eu acho. É uma cidade que eu vim ano passado para trabalhar e acabei me apaixonando. Em relação ao trabalho, dia a dia com os atletas, eles são extremamente dedicados e a gente se identificou muito com relação a isso. A cultura do clube também é algo que eu perguntei para o Gustavo, um pouquinho antes de chegar, perguntei para o Thiago, não sei, para o Diego, procurei no site, procurei no YouTube algumas coisas. E também acredito que a filosofia, tanto do clube quanto a minha, elas se coincidem em muitos momentos sobre o que a gente acredita de futebol. Futebol com jovens, futebol sustentável, futebol que ele vai um pouco além do campo, né? Que a gente se preocupa com a formação do cidadão. Então, tem sido muito produtivo os dias em Gramado até o momento e os treinos têm me surpreendido positivamente. E não acredito que o futebol é uma ciência exata, né? Que por treinar bem você vai jogar bem ou o contrário. Mas eu acredito que a gente vai evoluir ao longo do tempo juntos e a gente espera alcançar tanto as metas do clube, tanto de longo quanto de curto prazo e também dos atletas, né? Eu acho que o meu principal objetivo é ajudar os atletas a melhorar como pessoas. Acho que ninguém melhora o jogo sem melhorar como pessoa. E a nossa convivência vem sendo muito boa, pelo menos da minha parte. Acho que eles podem responder depois por eles. E eu estou muito entusiasmado no que a gente pode fazer junto no médio e no longo prazo. Zuma, a gente sabe que tu é um profissional experiente, né, por ter trabalhado no Fluminense. Fala pra gente como é que essa tua experiência vai agregar, então, no Gramadense. Eu acho que toda experiência nova é uma aprendizagem nova. Acho que as relações humanas, elas ensinam sempre. Então, mesmo com tudo que eu vivi até hoje, aqui é outro contexto, outra cultura, um desafio tão grande quanto todos os outros. E nós vamos ter que nos conectar enquanto pessoas, né? Achar uma sinergia de trabalho e de convivência boa. E é o dia a dia, o aprendizado diário que vai conseguir nos mostrar aonde nós podemos chegar. Depende do que eles estão dispostos a se sacrificar para fazer pelos sonhos deles. Futebol, ele é muito difícil. Futebol onde todo mundo quer chegar, ele é muito concorrido. Mas eu acredito muito na força do coração das pessoas e no trabalho diário.
E o que eu tenho visto até hoje tem me agradado muito. Então, todos os desafios que eu vivi só me dão assim, um pouco de embasamento, mas é tudo novo. Acho que eu encaro aqui como o primeiro trabalho meu em Leme quando eu tinha 20 anos. Acho que é a mesma vontade, o mesmo desejo de ajudar, o mesmo desejo de crescer junto com eles. Márcio aqui da Clube de Canela, bem-vindo, né? Obrigado. A gente fala muito, né? Tu falou já de cultura e tudo mais, e a gente tem uma cultura no estado que é um pouquinho diferente, né? E tu já vai começar aí pegando um calendário sub-20 com desafios como Caxias, que está formando uma equipe no sub-20, depois tu já tem o Juventude, que já é uma equipe tradicional na base, e como colocar essa tua experiência que tu falaste do interior do estado de São Paulo, a tua convivência com treinadores como Fernando Diniz, que é o treinador do momento no futebol brasileiro, inclusive cotado para a seleção brasileira, junto com esses atletas do Gramadense e também unir essas filosofias, né? Como fazer esse trabalho? Bom, primeiro, o Rio Grande do Sul é um formador tanto de atletas quanto de treinadores, né? Acho que os últimos treinadores da seleção saíram do Rio Grande do Sul. Um dos motivos de eu vir para cá também é entender um pouco mais do que essa cultura desenvolve para os treinadores. Eu acho que a questão mental do estado e até de IDH, socioeconômica, também é um fator que ajuda no desenvolvimento do futebol do Rio Grande do Sul. Os jogos que eu tive contra times do Rio Grande do Sul sempre foram muito difíceis. São equipes muito competitivas, extremamente organizadas, com uma mentalidade muito forte. E eu vim aqui para aprender. Eu vim aqui para trocar experiência com eles, mas eu vim aqui para aprender também, porque eu acredito que a vida é um eterno universo de aprendizagem e de momentos diferentes para a gente se redescobrir como pessoa e como profissional, né? E o Rio Grande do Sul vai estar me oferecendo nesse momento algo que eu não tinha vivido. Só a cultura do clube, o fato de eles se ajudarem, etc., isso já é uma coisa que no futebol de alto nível está se perdendo, né? As pessoas se ajudam menos, cada um tem os seus compromissos, tem mais... eu digo que os jogadores de alto nível eles são pequenas empresas, né? Eles têm um staff de 20 pessoas ao redor deles, então eles têm muito compromisso pessoal. E aqui o futebol volta muito à essência dele, que eu acho que o futebol é a maior ferramenta de transformação junto com a educação para transformar a vida das pessoas. E a cultura local, o futebol, tudo que eu tenho vivido, tem me oferecido essa reconexão com as coisas que eu acredito. No aspecto competitivo, é um estado que é referência no Brasil e o meu desafio é aprender o mais rápido possível para conseguir também dar resultado dentro de campo. Zuma, Gabriel do Jornal Integração, a gente já se conhece, o jornal já fez matéria, né, contigo, a gente já acompanhou alguns treinamentos. A questão do Fernando Diniz, que já foi comentada, a gente sabe que ele é o treinador do momento, né, e como tu tem passagem com ele, então isso acaba ficando um pouco mais evidente, assim, a gente acaba perguntando mais. Mas eu queria saber de ti, pode ser do Tobias também, de como o grupo Sub-20 está vendo essa possibilidade, né, de jogos e treinamentos parecidos com o estilo do Fernando Diniz, se o grupo está se adaptando bem e como que os atletas, no caso aí o Tobias representando, eles veem esse estilo de jogo e se acham que vai dar certo. Acredito que sim, a gente acompanhou lá nos treinos jogadas muito bacanas que estavam sendo desenvolvidas, um pouquinho dos atletas e a parte do treinador em relação a isso. Bom dia primeiro a todos, sou o Tobias, sub-20 do Gramadense. Com essa vinda do Zuma, a gente encheu o nosso coração de calor, assim, de vontade de treinar, porque primeiro a gente tinha o Júlio, e no momento que o Júlio teve a saída dele, a gente teve uma baixa, sabe? Falta um líder, falta alguém que tome um caminho na frente. Então ficou um tempo assim, mas a gente treinando, teve uma baixa, mas o Gustavo, o Thiago, todo mundo conversou, não, continuou na mesma batida, que uma hora vai vir um cara e você tá bem. Tem um momento que veio o Zuma, cara, no primeiro treino, assim, já deu pra perceber como eu gosto de assistir jogos, acompanhar tanto o Diniz, qualquer outro time. Cara, no primeiro treino, tu já vê a semelhança, né? A questão de, posse de bola, essa questão de marcar em cima, pressão. No primeiro treino eu falei, vai ser o Fluminense da Serra, não sei o quê. Mas claro que era o início, logo daí já me puxaram, não, calma, que não é bem assim também. Mas, cara, a gente tá muito feliz mesmo. Tu vê
porque chega um momento assim, tu acha, não, já tá bom, já cheguei aqui, já tá bom, tá na 20. Por exemplo, eu joguei profissional no passado, já tá bom, não. Com a chegada dele, a gente ganha muito dentro de campo, aprendizado, fazer isso, fazer aquilo, mas o principal, como pessoa, a gestão dele é muito diferente, muito diferente. Foi a primeira coisa que eu falei pro Gustavo, me pediram como é que tá o Zuma. Cara, a primeira coisa que eu digo, a gestão dele é muito diferente. Eu acho que pra mim, que vem de uma família assim estruturada, que pra mim é a base, eles sempre colocaram assim, cara, primeiro vem a pessoa e depois vem o profissional. Então acho que no momento, o Gramadense já tem isso de anos, mas com a chegada dele ganha muito também. Complementando, eu agradeço a palavra do Tobias, assim, mas é reciprocidade, né? Acho que toda relação, pode ser com a sua mulher, pode ser com seus pais, ou pode ser com os atletas, ela tem que ter reciprocidade. Então, quando eu conversei com o Gustavo, quando eu conversei com o Thiago, eu senti que era um local que tinha muito a ver com aquilo que eu penso da vida. Porque o futebol é uma extensão da vida. A gente tenta separar o futebol, muitas vezes, como se o futebol fosse uma ilha. O futebol não é uma ilha, né? O país está passando por um momento difícil, a gente quer que o futebol seja o futebol da Alemanha, né? A minha irmã mora na Alemanha há 26 anos. Eu sei um pouco da cultura da Alemanha. Não tem nada a ver com a cultura do Brasil hoje, com o momento que o país atravessa. E a relação que eu tento criar com os atletas é que, assim, do meu primeiro trabalho até hoje, eu aprendi muita coisa. Mas a coisa mais importante que eu aprendi é que o que ficam são as pessoas. Daqui 20 anos, eu vou me lembrar de vocês. Né? Eu vou me lembrar do Tobias, vou me lembrar do Gustavo, vou me lembrar do Bocalon, do Thiago, do Digo. O futebol, as medalhas elas ficam lá empoeiradas, os troféus vão se acumulando, depois você começa a empurrar ele para o fundo quando você ganha o mais importante, mas as pessoas não passam. Então, a minha missão no futebol é ajudar pessoas a melhorar como pessoas. E, consequentemente, eu acho que melhores pessoas jogam melhor futebol. E aí, naturalmente, o futebol vai melhorar. Vai acontecer do dia para a noite? Óbvio que não. Eu falo que o resultado é a única coisa que a gente não controla. Mas o esforço para fazer as coisas que a gente acredita, isso a gente controla. E é isso que nós vamos tentar melhorar todos os dias para chegar naquilo que a gente imagina que possa chegar. Professor, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Juan, FM Gramado. Como a gente se relaciona espaço-tempo com a realidade que temos? Hoje nós estamos numa coletiva sub-20, sub-17. Estou olhando a expectativa sub-17. Você já sentiu, já vivenciou isso. Você hoje abraça uma causa. Desafio sub-20 Gramado. Várias perguntas. Você tem experiência, conhecimento, vivência, desafio. Mas que é aquilo que mais está exercendo influência hoje na expectativa do professor? Que é aquilo que é um sonho que está aí e ainda não se materializou? Temos mais coragem que medo nessa galera? Temos mais desafios para mudar a história? Quando você tomou a decisão, não a sentiu. O que contou? Contou sua caminhada na vida pessoal, que a profissão deu para você? Você está buscando as medalhas que ainda não conseguiu? É uma boa pergunta. Quando eu decidi sair do Flamengo, eu comuniquei o gestor, né? E eu comuniquei que estava vindo para cá. E ele falou, poxa, você vai trocar o Flamengo pela Gramadense? Oportunidade de daqui a pouco subir de categoria. E eu falei, eu não estou trocando o Flamengo pela Gramadense. Eu estou trocando uma cultura que eu acredito por uma cultura que está ultrapassada. Que a cultura do dinheiro, ela não vai se sustentar. E ela já não está se sustentando. Ela só se sustenta um pouco no futebol brasileiro porque as pessoas ainda não perceberam que é mais sobre pessoas do que sobre dinheiro. Porque lá fora, como todo mundo já andou para frente, quando a gente se enfrenta com o futebol europeu, a gente fica procurando uma explicação tática do jogo. Não tem nada a ver com a tática.
Taticamente a gente é bom, nossos jogadores são bons, mas o aspecto humano das nossas relações está ultrapassado. A maneira como a gente trata as pessoas aqui no país, no futebol de alto nível, e onde a cada domingo tem um vilão, tem um herói, eu não acredito nisso. Eu acredito que é o caminho de longo prazo que determina o que nós somos e não a cada domingo. Tem domingo que eu vou estar pior, que eu vou tomar decisões ruins, que nós vamos perder o jogo. Mas não é por isso que eu sou a pior pessoa. E tem domingo que eu vou tomar todas as decisões corretas, nós vamos ganhar o jogo, e não é por isso também que eu sou o melhor treinador do mundo. E quando eu decidi vir para cá, tem mais a ver com vida do que com... Lógico que tudo caminha junto, né? Mas eu espero ficar na Gramadense, eu falei isso pro Gustavo, por muito tempo. Não tenho intenção de vir para cá para ficar um ano, fazer um trabalho assim e ir para outro lugar. Tenho intenção de ficar aqui. Eu conheço um pouco dos propósitos do clube de longo prazo, dos objetivos do clube para 5, 6, 7 anos. E eu quero muito contribuir para que a gente alcance esses objetivos e formar aqui uma comunidade onde daqui a alguns anos as pessoas venham para cá e entender o que aconteceu. Não é que um time sem expressão, do interior do estado, fez o que fez. Eu acho que é através do amor. Assim, uma coisa que eu acredito muito é que a gente, quando faz as coisas com amor, as coisas vão além um pouco do que os caras tentam entender, né? E do trabalho do Diniz, que todo mundo também se questiona e fica perguntando, a questão tática, não tem nada a ver com a tática. Tem a ver com relação humana. A profundidade da relação que ele consegue construir com os atletas. Porque taticamente no Brasil todo mundo é bom. O Gustavo, fui ver o treino dele, sabe muito mais coisa do que eu. Eu tô indo ver o treino dele para aprender coisas. Porque o futebol é assim, ele é globalizado, todo mundo tem boas ideias. Agora, o futebol ficou extremamente chato, porque a cada final de semana a gente põe alguém na parede e fuzila, ou põe alguém num pedestal e acha que o cara é a última joia do universo, é o diamante mais bonito que nós achamos nos últimos anos. E aí essa gangorra de emoções acaba com as pessoas, porque alguns sobrevivem, mas a maioria vive em depressão, vive com dificuldade, vive querendo acabar a carreira para fazer outras coisas. E o mundo do futebol é mais solitário do que vocês imaginam. No meio de tanto dinheiro, tem muita gente triste, tem muita gente sofrendo, tem muita gente querendo viver melhor. E o que eu venho fazer aqui, eu falo para eles assim, a gente vai viver melhor para jogar melhor. E aí é nesse propósito, com esse propósito que eu venho para cá. Zuma, Abimael da Rádio Verdes Campos aqui de Gramado. Diante dessa tua vasta experiência profissional, o que você acha que pode fazer diferente e aonde você acha que consegue chegar com o Gramadense? Eu acho que eu não posso fazer nada. Eu acho que a gente vai precisar de uma comunidade como já é hoje. O que o Gustavo conseguiu ano passado com a equipe dele é uma coisa muito difícil de fazer. Eu acompanhei, como eu vim na Laguedo, né, para acompanhar a reta final. Eles estavam já na final quando a gente jogou a Laguedo, né? Mas eu procurei assistir alguns jogos, assisti as duas finais, assisti esse ano o jogo contra o Barra. E eu vim aqui para aprender, porque assim, um time que disputa o título do estado, num estado onde tem o Inter estava jogando a competição, o Juventude, o Grêmio não estava jogando naquele momento. Joga de igual para igual, elimina no ano seguinte o atual campeão gaúcho da Copa do Brasil. Poxa, alguma coisa especial acontece aqui. Então eu vim aqui mais para aprender do que para outra coisa. Não vim aqui para tentar fazer nada, eu vim aqui para aprender o que se faz aqui e tentar agregar de alguma forma. Uma pergunta para o Gustavo agora, passando um pouquinho para a Sub-17. Como o Zuma falou, é algo incrível assim, o que aconteceu com a categoria no ano passado, né? Agora sendo a primeira vez que vai jogar fora do estado, uma competição organizada pela CBF, já é histórico de ter participado, de eliminar o Juventude e agora de estar disputando uma partida contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Como é que está sendo a preparação, Gustavo, em relação à equipe Sub-17? Acho que o Bocalon pode falar um pouquinho também. E como vocês estão se preparando? Teve jogo agora por último. Como foi essa última semana de preparação para o jogo contra o Atlético? Bom dia a todos. Então, Gabi, a gente procura se preparar jogo a jogo. Né? Então, até o jogo de sábado a gente está se preparando para pegar o Progresso. É uma equipe muito forte, tivemos um resultado negativo. E a partir deste jogo, né, a gente começou a pensar realmente no Atlético. Sabemos, né, da experiência, o aprendizado, acima de qualquer coisa que vamos ter nesse jogo. Como tu mesmo falou, o primeiro jogo da história do Gramadense, jogar fora do estado, né, um campeonato nacional fora do estado.
Então, assim, eu acho que nós temos o privilégio, né, Boca, de estar nesse momento, todos nós, o Tobias, o professor que está acompanhando junto com nós, estar nesse momento, vivendo esse momento dentro do clube. Eu tenho certeza que já é histórico, independente do que possa acontecer daqui em diante. A gente se prepara da melhor forma possível, né? A gente sabe que vamos enfrentar uma grande equipe, talvez uma das 3 grandes equipes na categoria do país. Mas temos aí todos os dias, né, exemplos que no futebol tudo é possível. Basta acreditar, basta ter coragem, basta ter tudo que o professor mais falou aqui, que são as relações humanas, né, dentro de um grupo de pessoas. E temos um grupo onde tem muita relação humana, onde todo mundo acredita no irmão que está do lado, todo mundo acredita em si. É um grupo que tem muita coragem, um grupo que tem muita determinação, que realmente sabe o que quer. Então, acho que quando se tem isso, pode alcançar qualquer resultado. Então, a nossa preparação, claro que temos uma equipe, talvez um nível mais alto que a gente poderia enfrentar, mas o principal é isso, é estar junto, é não mudar muito, né, o que nós estamos acostumados a fazer dentro do campo. Então, a ideia é ir lá e procurar jogar, procurar ter a bola, procurar sair jogando, ter paixão pelo jogo, não ficar só correndo atrás, só pensando em resultado. Até porque acreditamos aqui no Gramadense que o resultado, às vezes ele vem a curto prazo, mas o resultado que nós queremos aqui é a médio e longo prazo. Nós acreditamos nesse resultado, a gente só vai conseguir chegar nesse resultado a médio e longo prazo se a gente estiver formando esses atletas que estão no clube. E eu acho que a melhor forma de formar é tu dar a coragem, né, para eles realmente conseguir desfrutar da melhor forma possível o jogo e evoluir, né, com cada jogo, independente de resultado. Evoluir com erro, que vai errar, com os acertos, né, evoluir com tudo, com todo o processo. Eu acho que é isso que nós acreditamos aqui. Então a nossa preparação é essa. Né? É a mesma preparação que a gente faz a cada jogo, da mesma forma, com a intensidade lá em cima, né? E tenho certeza que resultado, como o prof falou antes, a gente não consegue garantir, né? A gente não controla muitas vezes o resultado, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho lá, a gente vai representar bem a nossa cidade, um futebol corajoso, um futebol com atitude, que é aquilo que representa a nossa equipe. Professor, queria aproveitar o gancho do Gabi, um pouco o que o professor colocou enquanto a entrosamento vivencial dos atletas, aquilo que é esse fluxo da relação entre eles. Nós temos um treinamento mental, uma batalha mental. É um desafio, sim, mas um desafio com coragem, e fica menos cobrança, mais entrega e mais fome de ganhar. Como se passa isso quando não se tem experiência competitiva suficiente como pode ter o professor? Sim. Você já passou os parâmetros dentro do rendimento positivo que nossos treinadores históricos do Gramadense teve. Isso dá um crédito importante. Que é o melhor que se pode ter desse grupo e que é o que a torcida precisa saber para acompanhar com mais coragem, passando aquela energia, apoiando o tempo. A gente conversa muito sobre coragem, né, sobre aproveitar as oportunidades. Né? A realidade do futebol, ela na verdade é uma realidade assim, que ela é curta, né? Então aproveitar cada período, cada tempo, cada jogo é muito importante. Então quando a gente deixa de fazer isso por medo, né, a gente acaba perdendo tempo. Então o que a gente mais passa para eles é que se eles errar tendo coragem, o erro sempre vai ser nosso, a culpa vai ser nossa. E a gente não quer que eles deixem de fazer o que eles têm capacidade para fazer. Então, acho que o nosso dever como líder é incentivar aos atletas a fazerem o que eles sabem fazer. E quando alguém acredita naquilo, no seu potencial, primeiramente, e no potencial de um contexto geral, um contexto coletivo, onde ele vai saber que vai ter um cara que, se ele errar, vai ter um cara ali para ajudar ele, para corrigir ele,
vai ter um cara do outro lado para apoiar ele, as coisas acontecem. Então, acho que é muito nesse sentido, em aproveitar a oportunidade, é olhar para cima e entender aonde que nós queremos chegar enquanto profissionais, treinadores, atletas, e aproveitar cada jogo como se fosse útil. Então, sempre essa é a nossa conversa, e eu acho que esse é o sentido, né, o sentido da nossa profissão, é passar essa coragem para que os atletas consigam desempenhar da melhor forma possível. Acho que isso se trabalha no dia a dia, isso não é uma conversa, isso é no dia a dia, isso é em cada treino, em cada atividade, tu vai desenvolvendo e vai criando hábitos, né? Então acho que nesse contexto geral vai se criando essa mentalidade vencedora, que é o que nós estamos cada vez mais desenvolvendo no clube, e essa mentalidade vencedora ela só vem através das pessoas, né, através das boas relações humanas. Gustavo, duas em uma, sempre um bom dia, cara. A primeira, né, o Gramadense deixou de ser, vamos dizer assim, uma surpresa para ser uma realidade no Sub-17 atualmente, né? Então, como que tu tá vendo, por exemplo, agora que já começou o Sub-17 estadual, e obviamente o Gramadense estando na Copa do Brasil, como tu tá vendo a análise dos adversários sobre o Gramadense? Se antes ele era uma surpresa, agora ele é uma realidade. Tu nota um cuidado diferente dos adversários sobre o Gramadense? E a segunda, a tua análise do Atlético Paranaense, não, o adversário da Copa do Brasil. Perfeito. Eu acho que sim, né? Eu acho que à medida que os resultados vão aparecendo, né, a nossa equipe vai sendo mais visada e a gente encara isso de uma forma muito positiva. E isso nos traz uma responsabilidade maior também de nos preparar mais, né? A gente nota, sim, esse respeito que o adversário tem pela gente, que talvez em outros momentos eles não tinham, né? E isso é tudo mérito dos atletas, né? Não é mérito, não é meu, não vai ser do professor Zuma, né, do Thiago, né, do Rodrigo, isso é mérito dos atletas, são eles que estão em campo e eles que estão realmente fazendo o Gramadense hoje, né, ser esse clube visado, né, e estar crescendo dentro do nosso estado. Em relação ao Atlético Paranaense, é uma equipe muito técnica, uma equipe que se procura muito dentro do campo, se associa muito, joga muito próximo, né? Eles têm um campo sintético, onde a bola corre muito rápido, então eles priorizam ter a bola o tempo inteiro e no momento que eles não têm a bola, eles pressionam forte para recuperar ela o mais rápido possível. Fisicamente não é uma equipe muito diferente, mas é uma equipe que realmente tem muita técnica, né? Então se joga muito por dentro, então acredito muito em um jogo onde nós vamos ter que criar algumas dificuldades, né, para eles, enquanto eles tiverem a bola, né? A gente não pode deixar eles entrar numa zona de conforto, né? Eles ganhar confiança dentro do jogo, né? Porque aí sim, aí realmente fica muito difícil, né? Então eu acredito muito nesse jogo, um jogo onde a gente vai tentar o tempo inteiro pressionar a bola, né, recuperar ela, para também trazer a bola para nós e jogar dentro do que é a nossa característica. Eu acho que, acima de tudo, não podemos perder o que é a nossa característica. Mas, com certeza, é uma equipe muito forte, como falei antes, deve ser uma das 3 equipes, tecnicamente eu tenho certeza disso, das 3 melhores equipes do país, né? Mas tem problemas, tem dificuldades como qualquer outro, e a gente vai ter que ser inteligente e a gente vai ter que fazer um jogo com muita atitude, muita coragem, para a gente entender o jogo o mais rápido possível, né? Entender essas dificuldades que o nosso adversário tem também, e é óbvio, né, procurar se defender bem daquilo que o adversário tem de positivo. Matheus, como é que está o sentimento dos atletas para o jogo, aí, como é que vocês estão se preparando e principalmente o que vocês vão tentar fazer de diferente do jogo contra o Progresso e o que vocês vão tentar buscar igual o jogo contra o Juventude, como é que está essa mescla aí de um resultado bastante positivo e um nem tanto, né? Como é que vocês estão se preparando? Primeiramente, bom dia. Eu acho que a energia, tanto dentro de campo quanto fora, está muito boa. A gente está comunicando bem, a gente está com pensamento positivo para o jogo. A gente sabe que é muito difícil, é um grande clube, como o Gustavo falou, provavelmente um dos 3 melhores do estado, do país, desculpa. Mas eu acho que a energia está muito boa, a gente está bem ligado para o jogo. Como o Gustavo falou, a gente sabe separar o gauchão da Copa do Brasil, então a gente vai jogo a jogo. E eu acho que quando o Progresso a gente acabou entrando muito no jogo deles, então a gente acabou não conseguindo jogar muito bem.
Mas a gente vai mudar isso, com certeza. Nós estamos trabalhando para isso já. E creio que a gente vai conseguir fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair de lá com a vitória. Bom, vou aproveitar o gancho que a Mônica falou sobre o jogo do progresso. Acho que pode ser o Tavinho também falar sobre isso, o Bocalon. Será que a equipe sub-17 ela entrou no jogo contra o progresso já pensando no jogo contra a Copa do Brasil? Tu falou até sobre isso antes, mas é difícil, às vezes até no profissional, né? Tu já entra num jogo com a cabeça na outra competição, que talvez é um jogo um pouco mais importante. Teve isso, não teve? Como foi a preparação? E depois, quando vocês voltarem do jogo contra o Atlético Paranaense, já vai ter um jogo contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, né? Como é que vai ser essa expectativa para o jogo do Gauchão, sendo que já vem de uma derrota, precisando buscar o resultado em Gramado depois contra o Novo Hamburgo? Creio que não, cara. O Progresso é uma equipe muito tradicional no estado, né? Sempre faz boas campanhas, sempre chega nas fases finais dos estaduais. Fomos concentrados, a concentração para o jogo foi muito boa, a preparação para o jogo foi muito boa, a atitude antes no jogo, no aquecimento, estava muito boa. A gente estava muito concentrado para esse jogo, mas é uma equipe que realmente é muito difícil de jogar lá, uma equipe que pressiona muito, é uma equipe que joga muito em bola direta, em transição e ganha de segunda bola, né, e que compete muito, talvez seja a equipe que mais compete dentro do estado, sempre foi, tradicionalmente. Então, um jogo difícil, foi o primeiro revés nosso no ano, em jogos valendo o campeonato, né? Então, creio que esse resultado foi por mérito do Progresso mesmo, apesar de ter sido um jogo igual, né? Tomamos um gol num lance duvidoso de pênalti, e talvez as melhores chances quem criou foi a gente. Mas assim, jogamos longe daquilo que podemos jogar, saímos um pouco da nossa característica, mas creio que não tenha atrapalhado, foi mérito realmente do nosso adversário. Qual que era a segunda pergunta? Sobre a expectativa para o jogo contra o Novo Hamburgo, já voltando, como é que vai ser a preparação? Se vai entrar com time daqui a pouco misto aqui? Ou... Novo Hamburgo a gente ainda não está pensando. Tá pensando no Atlético Paranaense, é isso aí? Eu tenho mais uma, até para dar uma brincada, Zuma, voltando para ti aí. Tu já está preparado para treinar com geada, se a gurizada já te explicou que tem que escapar de quero-quero. Tem toda essa parte aqui no contexto gaúcho, se a gurizada já te explicou como é que funciona em certos momentos aí os treinamentos aqui no interior. Não. Eu vim para aprender isso também, né? Não, já me falaram um pouquinho sobre o clima, as temperaturas baixas, a geada. Quero, eu tô acostumado, acho que o Brasil inteiro tem Aqui tem um pouquinho mais, né? Tem um duelo com eles há algum tempo, né? Mas eu vou voltar um pouquinho só na tua pergunta para fazer uma reflexão sobre o futebol. A gente no futebol brasileiro, a gente não permite o erro, né? Então, vou falar agora, a gente estava no São Paulo em 2020, pega o título nacional, na reta final, nós fomos mandados embora quando a gente estava em segundo lugar no brasileiro. E existe um estudo, um brasileiro que mora na Alemanha fez um estudo de 20 anos do Campeonato Brasileiro, que se eu perco 5 jogos seguidos, estatisticamente eu sou mandado embora. E se eu jogar 10 jogos, aliás, se eu ganhar 7 e perder 5, eu sou mandado embora. Se eu jogar 10, ganho 1, perco 1, ganho 1, perco 1, eu não sou mandado embora. Por quê? Aí eu vou jogar a responsabilidade para vocês um pouco. Porque quando a gente vai formar opinião no Brasil, a gente sempre recorta um pedaço do cenário e tenta rotular aquele trabalho por uma fração de espaço de tempo ali do que está acontecendo. Quando a gente olha para o jogo do Progresso, a gente olha só para o jogo e para o resultado. A gente não olha para o todo. Deslocamento. Uma equipe que também foi vice-campeã no ano anterior, que também faz bons trabalhos, que também tem... Como se aqui a gente tivesse que ganhar todo dia. E a grande diferença que eu vejo do Brasil para fora do Brasil é que essa pressão que a gente exerce nas pessoas que estão dentro do futebol, isso acaba acarretando em falta de coragem para jogar futebol. Porque eu acabo me defendendo mais do que me preparando para atacar. Se eu começo a ficar preocupado que eu não posso perder nenhum jogo no final de semana, porque senão eu vou ser mandado embora, ou o Gustavo fica preocupado já com o Novo Hamburgo, que nem jogou com o Atlético, como é que ele vai ter coragem de enfrentar o Atlético Paranaense no Caju, o maior desafio da história do clube?
Né? Se eu já estou pensando que se ele perder um jogo no domingo de Novo Hamburgo, isso vai... Então, essa reflexão eu acho que tem que fazer para vocês. A gente busca ganhar todos os jogos. Eu nunca entrei numa partida pensando em empatar. Nunca. Nem num time da 4ª divisão jogando contra a equipe grande. Perdi de 6-2 pro São Paulo uma vez lá, tentando marcar o São Paulo lá em cima. E não fiquei com vergonha de perder o jogo. Mas o cenário que se transforma depois de uma derrota acaba gerando um ambiente onde a gente não desenvolve o esporte no país. Nós somos reativos, a gente copia o que o Guardiola faz, a gente copia o que o Klopp faz. O que o Diniz está fazendo é fazer um jeito que não é o melhor jeito, mas é um jeito dele de fazer. E ele vai errar muito até dar certo. Mas o dia que der certo, vai ser muito legal porque ele criou aquilo do zero. Errando, acertando, perdendo, ganhando. E o que o Gustavo fez no ano passado é uma coisa que, tipo assim, se ele fizesse o que ele fez na Alemanha, na Inglaterra, provavelmente o Gustavo e a equipe teria uma estátua já, né? Tipo, na frente do estádio. E dariam para ele mais um contrato de 5 anos para que ele errasse, se desenvolvesse como treinador, independente dos resultados que vêm a seguir. E aqui, infelizmente, a gente tem uma preocupação muito grande só com o próximo jogo. Sua pergunta é muito boa, mas eu acho que vale a gente refletir que não é só o próximo jogo, é sempre um processo de longo prazo. Esse jogo do Atlético vai ensinar para o time da Gramadense do Sub-17 coisas que os meninos, para o projeto do clube de jogar a 1ª divisão, vai ser muito importante um dia. A gente tem que ter paciência para entender que é um processo. Esse jogo vai dar elementos para que eles entendam o que um time de do alto nível faz. Como a Lagueto já faz aqui todo ano com os meninos que participam dela. E isso que é o barato da vida, entendeu? Hoje eu estou mais tranquilo, antes eu ficava muito preocupado com o próximo jogo. Hoje eu sei que eu posso ganhar, posso perder, posso empatar. Só não posso querer matar eles a cada jogo que eles perdem, porque senão a gente vai conviver mal. E eles não vão ter coragem de se desenvolver para chegar onde eles podem chegar. Acho que esse que é o legal do jogo. O jogo e a vida, eles se imitam o tempo todo. É isso? Perfeito. Vamos fazer uma foto. Vamos.